Como se celebraba o comezo do ano na época do Reino de Galiza? Ou como se chamaban os días da semana? O de Dumio queixase de que os días da semana se nomeen como luns, martes, mércores, pois estes fan referencia a deidades romanas, que a súa vez fan referencia aos astros, o sol, a lúa, os planetas. No seu lugar propón a forma católica das feiras, primeira feira, segunda feira, algo que ten a súa continuidade a día de hoxe no portugués. San Martiño condenou que os galegos celebrásemos o comezo do ano en xaneiro. No seu lugar propuña celebralo coa chegada da primavera, pois o catolicismo estaba máis vencellado co ciclo agrario. Vamos lá. Assistir o vídeo e a gente vai fazer a nossa crítica como sempre, porque é preciso fazer essa crítica, porque a maneira como se posiciona um espaço territorial vão querer uma hora refletir na gênese da própria língua. Eu vou te explicar isso depois com calma. Quando a gente fala em São Martim de Dume e não Dúmio, Dume, precisamos situá-lo no tempo certo. Ele viveu no século VI, no período do reino dos suevos da Galécia. Não era reino suevos da Galiza, era reino dos suevos da Galécia. O Suevorum Regnum. Não existia reino da Galiza. A Galiza só surge como uma entidade política no ano de 910, quando Afonso III divide seu território em três partes para os seus filhos, e uma dessas partes vai ficar com o filho Ordonho, Ordonho II, e esse espaço ocidental é que vai ser chamado de Galiza. Quanto aos dias da semana, no mundo romano, o nome desses dias é dedicado aos astros e às divindades pagãs. Dias solis, o dia do sol, dias lunae, que é o dia da lua, dias martes, de Marte, dias Mercury, que é Mercúrio, Jovis, que seria Júpiter, dias Veneres, que Vênus, e então, era isso. São Martim de Dume, ele propôs a cristianização do calendário. Ele substitui com essa nomenclatura pagã pelas férias, feiras eclesiásticas. Então, férias segunda, tertia, quarta, quinta, sexta. Daí que surgem, depois, na evolução da língua, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim por diante. Esse espaço territorial da Galécia sueva e depois visigótica, né, esse espaço, esses dias e semanas eram assim falados. E nesse espaço era que onde estaria hoje a Galiza e Portugal. Por isso que era falado assim os dias da semana. Inclusive no século XX, em alguns lugares da Galiza, ainda falava-se assim esses dias da semana. Aí tem outras implicações da diglossia e da imposição do castelhano que esses nomes vão ser substituídos. Mas com o processo de castelhanização, que eu acabei de falar, ele desaparece na Galiza e foi substituído por decalques do castelhano. Assim, lunes vira luns, martes vira martes, miércoles vira mércores. Isso não é uma herança sueva, é uma hispanização fonética e administrativa. Mas um outro ponto, usar dúmio hoje é anacrônico. Dúmio é a forma latina antiga. A forma moderna é Dume, São Martinho de Dume. Da mesma forma, chamar no século VI de tempo do reino da Galiza é incorreto. O correto é reino dos suevos da Galécia. Ou seja, se para o santo usa-se um nome em latim, então para o território também deveria se usar Galécia e não Galiza. Não se pode latinizar o que interessa e modernizar o que convém. Dume é atual e é em Braga. Antigamente, Braca Augusta, mas a Galécia nunca foi uma Galiza gigante. A palavra Galiza deriva de Galécia, sim, mas isso não autoriza a reescrever fronteiras retroativamente. Seria como se Andaluzia, caso hoje se tornasse independente, afirmasse que Toledo e Coimbra já foram Andaluzia, porque um dia fizeram parte do Al-Andalus. E aqui a gente chega a um ponto central. Essa tentativa de competir com o Castelo, o Estado espanhol, entenda você o que quiser, reivindicando que somos suevos ou galaicos e vocês são hispanogodos, ou afirmando fomos um reino antes de vocês, constitui uma narrativa anacrônica, desonesta. Os castelhanos não são os visigodos, porém os galegos
não são os suevos reencarnados. Deu para entender isso? Tal operação simbólica é duplamente desleal, porque ela projeta identidades étnicas antigas, como suevos e visigodos, sobre populações medievais e modernas, galegos e castilhanos, ignorando a miscigenação e a contínua transformação populacional ao longo dos séculos. Também porque a maior concentração da população sueva, segundo as fontes tardo-antigas, estava no conventos bracarenses, região de Brácara, Braga, não estava em Lucus Augusti, Lugo e nem em Astúrica Augusta, Astorga. Ou seja, mesmo que se fosse correto estabelecer um vínculo identitário, o que não é, ele apontaria muito mais para o Minho e não para a Galiza atual. Não confundam Galécia com Galiza. Portanto, dizer que a língua portuguesa nasceu na Galiza também é outro anacronismo e isso ofende a toda a lusofonia. Isso acaba causando um afastamento de uma possível aproximação linguística dessas fronteiras que foram rompidas. A língua galego-portuguesa surgiu nesse espaço da antiga Galécia e não da Galiza. Um abraço.